Fala pessoal, vou mostrar um padrão que tem acontecido no Bitcoin nessas últimas pernadas no tempo gráfico de 1 hora, tá? Então tirando aqui essa fase da consolidação que estava acontecendo aqui mais ou menos no começo de novembro ali, do dia 9 de novembro, que foi e demorou, foi até aqui o final de novembro, e aí ele começou sem freio, tá? Então, desde quando começa a primeira pernada aqui, vamos medir através da Fibonacci aonde que estão indo as retrações. Lembra que eu falei que 50% é um ponto muito interessante? Que se você compra acima de 50% da FIBO, você está comprando caro. Se você compra abaixo de 50% da FIBO, você está comprando mais barato para ter continuidade. Então, 50% é um ponto decisivo. Quando você pega aqui a Fibonacci, traça aqui do último fundo, tá? Por que eu não traço desse daqui? Peraí, deixa eu explicar isso aqui antes, tá? Por que eu não traço desse? Porque assim, essa estrutura aqui já subiu e já foi mitigada em mais de 50%, ó. Tá vendo? Já passou. Então, se eu seguir para esse daqui, ele foi e já passou de 50%, né? Agora, daqui para cá, não passou de 50%. Por isso que eu pego desse último, tá? Então, pego aqui, vamos ver, tá? Subiu. Olha lá onde cravou, ó. Exatamente. Bateu em 50% e já subiu. Isso aqui mostra que está muito bullish. Então, cravou em 50% da FIBO e foi embora, tá? Claro que teria que ter vendido aqui, né? Ele voltou, retestou os níveis de 50%, mas sempre querendo fechar acima e foi embora, tá? Aí vamos ver a próxima pernada. Se eu puxar da FIBO daqui até aqui, esse pullback já passou de 50%. Portanto, eu vou puxar desse até esse. Então assim, ó, você quer entrar no trade, putz, subiu, perdi a entrada. O que você vai fazer? Começou o teu pullback, pega a FIBO lá, né, puxa do ponto onde não foi mitigado ainda, puxa lá, olha só, cravou em 50%, de novo, bateu em 50%, entrou. No caso aqui é muito rápido, tem que deixar a ordem pronta aqui um pouco antes de 50%, tá? E se passar de 50%, DCA. Compra aqui nos outros níveis da FIBO, tá? Subiu, foi embora, tá? Mais uma pernada. Qual que foi o último fundo? Esse. Puxa a FIBO daqui, tá? Subiu ali, olha lá, 50%. Bateu, segurou em 50%, foi embora, tá? E agora nós estamos aqui, ó, desse fundo aqui, pega aqui, puxa lá a FIBO, tá? Bateu em 0,38, ainda não cravou 50%, puxa mais um pouquinho, vai lá pro outro, esse daqui ele foi só em 0,382, ó, tá muito bull, muito bull, tá? Então pessoal, o que eu quero dizer é que ele tem segurado bastante na parte de 0,50, esse aqui ficou, né, na clássica bandeira aqui em 0,382, então para esse próximo aqui eu vou estar de olho, né, puxando a FIBO desse ponto aqui até o ponto mais alto, tá? E vou deixar uma ordem pronta aqui um pouquinho acima de 50% aqui em 43 mil nível psicológico, tá? 43,50 por exemplo, vou deixar uma ordem aqui para ver se a gente pega mais um impulso aí do Bitcoin, tá? O que eu tô de olho é mais ou menos nesse tipo de pullback. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Aqui tá muito bullish o Bitcoin, tem dado poucas entradas no ATR, mas por exemplo, vocês estão vendo aqui que eu deixo essas duas linhas aqui. O que são essas duas linhas aqui? É um indicador que chama Stop ATR, tá? Então quem entra em swing às vezes usa esse indicador como ponto de stop, né? E eles deixam lá com fator 2, tá? Esse aqui, a primeira eu deixei fator 1.8 e esse daqui fator 3. Então o que significa? Se eu mudar aqui, ó, vou colocar aqui 2.5, tá? Ele vai mudar o tamanho da linha lá, ó. Vou colocar 4. Ó. Tá vendo que mudou? Tá? Então eu deixo aqui 1.8 nesse, tá? Por que isso? Porque normalmente o pessoal coloca como ponto de stop fator 2. Coloca como ponto de stop. Então no fator 2 vem, stop a galera e às vezes engata em alta. Então eu deixo aqui o 3 como um ponto de stop de verdade, e quando vencer esse 1.8 eu também posso ficar de olho em compra em uma tendência. Então ó, quando venceu essa linha, daqui até aqui é uma zona de compra, tá? Foi.
Quando está muito bull, ele nem toca, né? Nem toca, tá? Mas se você olhar outros ativos, né? Vamos ver, sei lá, Matic, tá? Vamos ver. Olha lá, ó. Tá vendo? Então toda vez que ele venceu a linha aqui, ó, estopou a galera alta. Venceu a linha aqui do ATR, estopou a galera alta. Então também são pontos de entrada quando vence aqui o ATR, tá? O stop ATR e vai. Às vezes ele faz a reversão, mas ele fica também como uma coisa aqui que eu fico de olho, tá? Então essas duas coisas que eu queria mostrar, a FIBO e o stop ATR, não como função de stop loss, mas como função de entrada numa tendência nítida de alta ou de baixa, porque o mercado tende a pegar uns stops e daí seguir tendência, entenderam? Valeu!